Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria, muita satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito da doutrina espírita, essa doutrina consoladora que, segundo nos disse Jesus, enviaria um consolador, e esse consolador é a doutrina espírita. Então, como é bom, como é suave estudarmos a doutrina espírita, pois ela nos acalenta, ela nos tranquiliza, nos consola. Então é sempre muito bom estarmos em contato com esse estudo, com o Evangelho, com a Palavra de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre uma bem-aventurança. É o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. É o capítulo 10 e nós vamos tratar dos itens 14 ao 21, tá certo? Vamos nos preparando então para a nossa reflexão, para nosso estudo da noite. Vamos à prece inicial, vamos elevando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz. Quem desejar, lembrando, pode separar aí um copo d'água, um copo com água, eu já estou com o meu aqui, para que durante essa nossa reflexão, durante esse nosso estudo, os nossos irmãozinhos da espiritualidade que nos acompanham, nos iluminam, possam colocar aí os remédios para nossos males físicos e espirituais, né? A água fluidificada que, quando a gente está presente lá no centro, a gente faz uso dela. Então, durante o nosso estudo, é a mesma coisa. É como se nós estivéssemos lá no centro espírita, participando da palestra, e depois iríamos fazer uso da água fluidificada, né? Então, meu copo já está aqui, preparem o de vocês também, quem desejar, e vamos elevando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz, pedindo ao Mestre Jesus que nos ilumine, nos proteja, nos guie, especialmente aqueles nossos irmãos mais necessitados, os nossos irmãos adoentados, os nossos irmãos que estão sofrendo de alguma forma, que através da legião de colaboradores do Mestre Jesus possam estar presentes, possam estar próximos a todos os sofredores desse nosso planeta, do universo, na verdade, né? Nós pedimos, então, muita luz para todos nós, muita proteção, que possamos nos aproximar cada vez mais dos ensinamentos do Mestre Jesus e botá-los em prática. Nós pedimos pela água, não só a nossa, como de toda a região, onde possa chegar essas vibrações amorosas da espiritualidade de luz. Nós pedimos pela água das caixas d'água, das cisternas, que todos os nossos irmãos possam ser beneficiados com essa vibração amorosa. Que assim seja, graças a Deus, pedindo permissão para iniciar o nosso estudo de hoje. Bom, nós vamos mais uma vez dar sequência ao estudo promovido pelo Centro Espírita Capitão Vendramini, Arca de Noé, que ora nós estamos dando um segmento no estudo do Evangelho. Na terça-feira é o culto no lar que está sendo feito, é um estudo mais rápido, e domingo é uma palestra. E nós estamos dando sequência ao Evangelho
E hoje, nessa sequência, nós vamos então ao capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, nas instruções dos Espíritos, toda ela que vai do item 14 ao item 21. Meus irmãos, olha só a importância dessa nossa conversa de hoje. Primeiro, que são instruções dos Espíritos. E se espíritos chegam a nós, através da doutrina espírita, para nos passarem uma mensagem, é porque é relevante. É muito importante para nós, indispensável para o nosso progresso. Então, todo o conteúdo da nossa conversa hoje vai ser a respeito do que nos passaram alguns espíritos iluminados que colaboraram com essa grande obra que foi a compilação realizada pelo Kardec a respeito de temas do Evangelho do Mestre Jesus. O Evangelho de Jesus, essa boa nova que veio nos trazer luz, nos mostrar o caminho, e a doutrina espírita vem reviver, vem relembrar, melhor nos explicar a mensagem do Mestre Jesus. Nós sabemos de muita coisa. Jesus falou muito por parábolas, então nem sempre a gente está disposto a nos esforçarmos para buscar todos os ensinamentos ali contidos, e a doutrina espírita vem nos auxiliar a ter uma visão mais ampla a respeito desses ensinamentos. Tinha um dirigente de uma casa espírita que eu trabalhava lá no Rio de Janeiro, e ele dizia que os palestrantes aí, quem está expondo um tema, repete como um papagaio. Sim, repete como um papagaio porque os ensinamentos não são nossos, né? Como eu acabei de dizer, os ensinamentos agora são desses espíritos que colaboraram com a doutrina espírita. Mas importante é que a gente repita, sim, porque ensinamentos preciosos devem ser repetidos. Agora, mais do que tudo, nós devemos refletir sobre esses ensinamentos. Refletir e ver a possibilidade de colocarmos em prática, nos esforçarmos para colocar em prática esses ensinamentos. Nós vamos hoje, então, falar desse tema importante, que do item 14 ao 15, né, o item 14 e 15, nós vamos falar do 14 ao 21, mas do 14 ao 15, o título, o tema é Perdão das Ofensas. Olha que tema importante para nós. A importância que é o perdão nas nossas vidas, na nossa evolução espiritual. Depois, do item 16 ao item 18, nós vamos falar sobre a indulgência, que é uma coisa bem parecida, né, com o perdão. E, por último, do item 19 ao 21, o título é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Esses são os temas, os itens. Vamos, então, começar as nossas reflexões lembrando bem a importância do perdão. Antes da gente entrar exatamente no texto, nos lembramos aqui daquela história do Chico, em que ele tratava de um cachorro que ele tinha, de um animalzinho que estava doente, já estava, na verdade, muito doente, não ia durar muito. E o Chico, sempre trabalhando muito, né, não só no seu ofício profissional, como também no auxílio às pessoas, nos seus trabalhos de atendimento aos necessitados. E ele chegava tarde da noite em casa, ainda ia tratar do cachorro, o cachorro dava muito trabalho, uivava, chorava, né, porque estava sofrendo, e Chico se dedicava muito e ficava
extremamente cansado, porque durante a noite ele dava muita atenção para esse animalzinho. E uma irmã sua, irmã do Chico, querendo amenizar esse sofrimento do Chico mesmo, né? Não só por ver o cachorrinho sofrendo, como também pelo trabalho, pelo desgaste. E ela achou por bem, já que o cachorrinho estava nas últimas, achou por bem acabar com os sofrimentos, os últimos dias do cachorro. Lhe deu um veneno e o cachorro morreu. E contou para o Chico, né, o que aconteceu. E o Chico na hora não falou nada, mas ficou extremamente magoado, extremamente magoado. E os dias foram se passando e o Chico nutrindo aquela mágoa, até que um dia Emmanuel, sempre ele, chega para Chico e diz: Chico, essa mágoa que você está carregando está te fazendo mal. E agora chegou num ponto que está interferindo no nosso trabalho, porque uma mancha escura está envolvendo seu coração e já começa a prejudicar a nossa comunicação. E aí, Chico, mas o que eu vou fazer? E Emmanuel falou: perdoa, Chico, perdoa, e faz o seguinte, para mostrar o seu perdão, dá um presente para a pessoa que você está magoado, dá um presente para ela. E Chico sabia que a sua irmã desejava muito uma máquina de costura. E, com muito esforço, pagando em muitas prestações, porque vivia sempre apertado com as suas despesas e tudo, mas assumiu uma dívida que para ele era muito grande e comprou a máquina de costura. E quando ele entregou a máquina de costura para sua irmã, Chico disse que viu, vindo do coração dela, uma luz imensa que veio direto para ele, para o seu coração, fazendo uma verdadeira limpeza naquela mancha que envolvia seu coração. E aí, nesse momento, Chico entendeu perfeitamente o que acontecia, a importância e a força do perdão, e essa foi uma lição que ele passou para a gente. E Emmanuel, quando falou para ele, né, disse para ele o que era para ele fazer, disse que Chico falou: poxa, mas a pessoa faz um mal para mim e eu tenho que retribuir, ainda dar um presente? Aí Emmanuel falou para ele: ô Chico, isso não é uma receita minha, isso é uma receita do Mestre Jesus. Por isso Chico atendeu mais prontamente ainda. O perdão é tão importante, mas tão importante, que Jesus passou essa mensagem para a gente como se seu último ensinamento na cruz. Jesus perdoou, pediu ao Pai que perdoasse os seus agressores. É uma lição e tanto. Nós não chegamos a um grau de sofrimento que Jesus chegou, com toda certeza, né, absoluta certeza, porque não só o sofrimento da cruz, não só todas as agressões e tal, mas Jesus sabendo, tendo uma visão muito mais ampla do que estava acontecendo, qual era o seu papel, o que ele veio fazer aqui, da sua inocência, da sua pureza de coração. Então, muito duro essa prova de Jesus, e só ele, para diante daquela situação, reagir como ele reagiu. Então, vamos perdoar, vamos aprender com Jesus, porque os nossos sofrimentos não se comparam ao sofrimento de Jesus na cruz, nem de longe. Então, que a gente possa perdoar, que a gente se liberte, porque quando a gente perdoa alguém,
A gente está se libertando daquele sentimento e de laços que nos estão atrelando àquela pessoa, laços doloridos. A gente vai dormir com a pessoa todo dia, a gente está com um pensamento diário naquela pessoa, e quando você perdoa de verdade, essa prisão termina, essa prisão acaba. Então, que a gente possa se libertar, que a gente possa perdoar até por nós. Faça isso por você, perdoe. É o que a gente deve buscar. Aí a gente se liberta com isso, mas quem agride, quem ofende, com o nosso perdão, não está livre, não se livrou da sua responsabilidade. Porque quem ofende, quem pratica alguma coisa, quem age, tem sempre a reação da vida, da escola da vida. E aí vem a nossa consciência, a pessoa que falhou um dia vai refletir, vai ver que falhou, e só vai estar bem, só vai estar livre essa pessoa o dia que ela, de alguma forma, sentir que reparou aquela ofensa, aquela agressão, aquela coisa. Então, a gente se liberta rapidamente quando perdoamos rapidamente. O agressor, quem ofende, é que sofre mais e tem que reparar. E a gente se libertar dessa mágoa, a gente está evitando uma doença, porque uma mágoa estabelecida em nós, no nosso corpo espiritual, com o tempo, o nosso perispírito vai adoecendo e um dia pode somatizar, pode expurgar para o corpo físico, drenar para o corpo físico aquela mancha, aquela doença que já está impregnada no nosso perispírito. E o perdão, então, nos livra disso. O perdão é saúde, saúde espiritual e depois, consequentemente, saúde física. Que a gente possa entender isso, que a gente possa refletir sobre isso e a gente possa perdoar. Pedir a Deus, pedir ao Mestre Jesus que nos dê forças, nos dê discernimento, que a gente possa compreender profundamente essa lição passada por Jesus, que é a lição do perdão, e a gente consiga perdoar. Perdoar, ela vem do latim, a raiz dessa palavra, que é perdonare, além de, para além de, donare, doar. Então, para a gente ir além, para a gente doar além, para a gente fazer algo mais. Quando Jesus disse que se alguém pede para a gente caminhar 1 quilômetro com ela, que a gente caminhe 2. Se alguém pede a sua capa, dê a sua veste. Jesus sempre passou ensinamentos desse tipo para a gente ir além, para a gente fazer sempre algo mais. O perdão exige isso de nós. É interessante a gente refletir a respeito do perdão, porque se um desafeto nosso erra e tal, quando a gente pensa no nosso desafeto, a gente pensa no Antigo Testamento, a gente pensa num Deus vingativo, a gente quer vingança para aquela pessoa. Agora, quando a gente erra, meu Deusinho, meu Jesusinho, me perdoa, aí a gente vem lembrar da imagem que Jesus veio nos mostrar de Deus, a imagem verdadeira de Deus, que é o Deus do amor, que é o Deus do perdão. Então, para nossos inimigos, Antigo Testamento, e um Deus rigoroso, vingativo, e para nós, o Deus do Novo Testamento, o Deus que perdoa sempre, né? Nós somos assim. Nós temos que começar a pensar nisso mais profundamente.
por que que comigo eu penso de um jeito e com meu irmão eu penso de outro, né? E a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, pensamentos de vingança. O perdão vai nos libertar de tanta coisa, vai nos proteger de tanta coisa, porque o pensamento de vingança, ele prejudica a nós além do que a gente pode imaginar. A gente tem que tomar muito cuidado com esses pensamentos de vingança, porque vamos refletir sobre um ditado espírita que diz o seguinte. Antes de falar esse ditado, nós temos um ditado que diz: diga-me com quem andas e te direi quem és. Mas na doutrina espírita tem um ensinamento, tem um ditado que diz o seguinte: diga-me o que pensas e te direi quem anda contigo. Quem anda contigo. E aí, especialmente quem anda da turminha lá de cima, né? Turminha lá do outro lado, melhor dizendo. Né? Quem é que você está atraindo com esse tipo de pensamento de vingança, um pensamento de não perdão? O que você está atraindo para você? Essas companhias. E aí as coisas vão ficando cada vez piores para você e você não sabe por quê. Para nós, né? Esse ensinamento é para todos nós, a gente tem que pensar nisso todo dia, porque nós ainda não somos boa coisa. Nós estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos ainda engatinhando como espíritos. Porque, como disse Jesus, nós somos Deus, nós somos deuses, nós somos o sopro divino, a essência divina. E nós estamos parecendo com isso? Não. Nós temos uma longa caminhada até nos tornarmos espíritos de luz. E se a gente não perdoa, se a gente fica acumulando essa mágoa, esse ressentimento, ressentir, é ficar sentindo seguidamente. E isso faz um mal danado, o ressentimento. É como eu disse, a gente vai dormir com a pessoa que está nos incomodando toda noite e nos acompanha todo dia. Jesus já falava: reconcilia-te com o teu desafeto enquanto estás no caminho. A gente sabe tanta coisa que Jesus passou para a gente. Por que a gente não consegue botar mais em ação, né? Em atos nossos? Difícil da gente entender, né? Nós ainda temos que praticar muito, nem que seja por inteligência. Nosso coração ainda não assimilou tudo, mas a gente procurando, desejando, mesmo contra algum sentimento, a gente agir de forma mais correta, segundo os ensinamentos do Mestre, a gente vai realizando uma mudança íntima. Então, nos textos do Evangelho, está lá perdão das ofensas, que é o do item 14. E o espírito que abre esse item 14 diz assim: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Ele está lembrando do Evangelho de Jesus, né? Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. É interessante porque tem uma historinha que diz que naquela época os hebreus tinham um pensamento, uma lei, vamos dizer assim, de que aqueles costumes deles, né, que eles deveriam perdoar 3 vezes. Depois da terceira vez você perdoar uma pessoa, você podia fazer qualquer coisa com aquela pessoa. Podia ser uma falha leve, mas você tinha total liberdade de fazer justiça com as próprias mãos, do jeito que achasse melhor. 3 vezes. Então Pedro, quando fez essa pergunta, se devo perdoar 7 vezes, ele estava achando que ele já estava fazendo uma vantagem danada, mais do que o dobro. Aí vem a resposta de Jesus. Ele, Jesus, o justo por excelência,
texto agora, continuando o texto desse espírito que escreveu. Responde a Pedro: perdoarás, Jesus dizendo, mas ilimitadamente. Perdoará cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque. Olha que importante. A gente perdoar nos torna invulnerável ao ataque. Que tipo de ataque? Especialmente daquela turminha que a gente comentou aqui ainda há pouco, do outro lado da vida, que vem nos perturbar, vem tentar nos puxar para o lado deles. Então, aos maus procedimentos e às injúrias, né? Vem nos proteger disso, dos maus procedimentos e das injúrias que venham, por acaso, eventualmente falarem sobre nós, né? Injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Será que nós não erramos frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Como Deus perdoa a nós diariamente, por que eu não perdoo também? Se eu sou a sua essência, se nós somos centelhas divinas, nós devemos buscar isso, desenvolver esse sopro divino, essa essência divina que mora em nós, mora no nosso coração. E outra coisa interessante, por que quando a gente fala em perdão, por que sempre nós nos vemos na condição de quem está perdoando? Eu perdoo, quantas vezes eu tenho que perdoar? E nunca a gente se coloca na posição de que estamos precisando do perdão. Será que nós somos tão especiais assim? Que não precisamos do perdão? Vale a pena a gente pensar sobre isso, né? Por que a gente sempre pensa, quando se fala em perdão, do nosso perdão para outras pessoas? Como nós precisamos do perdão, meus irmãos. Nós somos orgulhosos. Nem sempre queremos admitir que nós erramos. Na maioria das vezes, nós não queremos admitir que nós erramos e nós sofremos por isso. Depois, quando a gente reflete, a gente vê que errou, é triste. Aí a gente começa a se culpar. E essa culpa é a nossa consciência, são os ensinamentos divinos aflorando na nossa mente, pois eles estão ali. E aí vem a nossa dor. Então, que a gente não seja tão rigoroso com o próximo, que a gente não seja rigoroso demais conosco mesmo, porque quem é rigoroso com ele mesmo, lógico que a gente tem que ser mais rigoroso com a gente do que com o próximo, porque nós precisamos evoluir e somos responsáveis pela nossa evolução, não pela evolução nós não podemos evoluir pelo próximo. Cada um tem que fazer o seu caminho. A gente não evolui por ninguém. Então, que a gente possa ser mais rigoroso conosco do que com o próximo, mas não ser extremamente rigoroso. Nós temos que praticar o auto-perdão, porque só a gente se perdoando também, a gente vai poder perdoar o próximo. A gente pensa sempre assim, né? Nossa, eu errei, e fica se torturando, mas nós não podemos seguir por essa linha. Nós devemos pensar assim: nossa, eu errei, eu não queria ter errado, mas eu errei, e eu vou procurar me corrigir, eu vou procurar me compensar isso de alguma forma. Primeira coisa é pedir perdão, e depois tentar em atos, praticar alguma coisa, fazer alguma coisa,
para que a gente fique em paz com o nosso coração. Nós não devemos nos culpar excessivamente com as nossas falhas, com nossos erros e muito menos dos outros, do próximo, porque a nossa natureza é assim. Deus nos criou simples e ignorantes. Deus sabia que nós íamos errar, porque a escola que nós estamos vivendo é assim. A gente aprende errando. E à medida que a gente vai tendo consciência, vão se aflorando os ensinamentos que a espiritualidade sempre vem nos passando, nos ajudando. Quando esses pensamentos vão tomando conta de nós, vão se enraizando no nosso coração, aí a gente começa a fazer essa reforma íntima, a gente começa a mudar e começa a errar menos. Mas o erro faz parte. O erro faz parte. Então nós não devemos condenar ninguém pelo erro. Numa conversa, numa palestra do Haroldo Dutra, perguntaram para ele se ele, como juiz, como é que ele fazia para julgar os outros e tal. Ele falou, bom, faz parte da profissão. Existe a lei do homem e a lei de Deus. Eu tenho que julgar, então eu procuro ser justo, compreensivo, sabendo que diante de mim tem um espírito que está ainda um tanto atrasado, mas que vai ser um dia um espírito de luz. Eu estou olhando para alguém que tem a sua essência divina, tem um sopro divino ali. Então eu julgo com honestidade, com fraternidade até, mas com justiça, com respeito. E é assim que a gente deve fazer. Enxergar o próximo, enxergar a pessoa que está nos ofendendo, praticando alguma coisa contra a gente, como um espírito de luz que na sua essência que está errando, que de repente hoje faz uma coisa que eu não faço mais hoje, mas que eu já fiz. E quando eu fiz, eu queria que tivessem compreensão para comigo. E aí, continuando as palavras do Espírito, o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Então, quão maior foi o mal, maior é o mérito do seu perdão. Nenhum merecimento terias em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Então, quanto maior é a ofensa, mais vale o seu perdão. Então, é muito fácil perdoar coisas pequenas, mas também é um perdão que não soma muita coisa à sua essência. E continua o Espírito. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o, haja como tal, né? Ouvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer, no bem para com aquela própria pessoa. Esse é o ensinamento correto. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo. E o espírito que até aqui nos escreveu é Simeão, em Bordeaux, 1862. Agora, item 15. Perdoar aos inimigos, e espírito falando para nós. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de cada dia maior necessidade tem de indulgência? Nós precisamos sempre. Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Olha só. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Quem sabe, se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe, se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária?
Então, muitas vezes, nós somos o estopim de uma crise. E a coisa foi se estendendo, foi aumentando, e depois a gente reclama de uma consequência que iniciou conosco mesmos. É bom a gente refletir sobre isso. E continua o Espírito. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Esse é o perdão do Evangelho? E aí continua o Espírito. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, apóstolo, em Leão, 1861. Continuando com os textos dos Espíritos, agora no item 16, a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Essa é a nossa realidade ainda, infelizmente. Ó homens, continuando o Espírito, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? A gente tem uma mania de vigiar a vida dos outros, né? Cuidar dos outros, orar e vigiai. Jesus falou isso para quê? Para nós orarmos e nós vigiarmos os nossos pensamentos, os nossos atos. Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Porque a gente, para entender o que uma pessoa está fazendo, por que agiu de uma certa forma, a gente precisaria percorrer os mesmos caminhos que ela. E nós não percorremos. Então nós não temos condições de julgar profundamente. Essa lição, inclusive, é conhecida pelos índios norte-americanos, que tem se não me engano, são Cheyennes, se eu não estou enganado, que diziam que a gente deve calçar o mocassim do próximo, quer dizer, percorrer os mesmos caminhos que a pessoa percorreu para poder entender ela. Como nem sempre isso é possível, não temos o direito de julgar. E aí o perdão é necessário, porque a gente não sabe as verdadeiras razões que certamente existem. Sede indulgentes, meus amigos, continua o Espírito, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. É esse sentimento que toma conta da gente, que emana da gente. Então, esse sentimento de perdão, quando a gente está bem, a gente está leve, a gente atrai o próximo carinhosamente, a gente passa boa energia. Agora, quando a gente está com raiva, desejando vingança, a gente se afasta das pessoas, as pessoas não querem se aproximar da gente. E olha, a nossa responsabilidade com a psicosfera da Terra. Nós temos força, nós influenciamos, pode ser de forma pequena, mas nós temos a nossa responsabilidade. Na medida em que nós vamos agindo dessa forma corretamente, pensando no perdão, nós estamos contribuindo para mudar a psicosfera da Terra. E essa psicosfera vai influenciar todos que aqui habitam. Então, se a maioria das pessoas começar a agir com indulgência, com seus pensamentos mais amorosos, vai influenciar a outra turma que ainda não pensa assim. Com a sua energia, com a sua vibração. Nós temos muita responsabilidade com isso. Item 17. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança.
Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Então, para a gente sustentar os fortes, quando a gente vê que tem alguém que luta pelo bom combate, pela uma coisa justa, que a gente dê força para essa pessoa que está realizando um bom trabalho, uma boa luta. E que a gente dê força aos fracos que estão caindo, que a gente estenda a mão aos fracos. É o recado desse Espírito, que continua. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendem bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Está na oração do Pai Nosso, né? E que é para a gente refletir muito sobre isso, porque a gente pede para que nós sejamos perdoados assim como a gente perdoa. Então, olha só, eu tenho que perdoar sempre para eu merecer ter sempre o perdão. Vamos raciocinar, vamos refletir bem sobre essas palavras do Pai Nosso. Olha o que nós estamos pronunciando toda vez que a gente faz a oração do Pai Nosso. Pensar sobre isso. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento. Porque esquecer mesmo, a gente não esquece. Um exercíciozinho rápido aqui. Uma família, pais e uma criança. A criança faz muita arte, você fica com raiva, briga, xinga, tem atrito, até quando adolescente e tal. Depois, quando todo mundo é adulto, você revê aquilo tudo, aquelas artes, aquelas peripécias todas e tal, e sorri daquilo, ri daquilo. Você nunca esqueceu. Mas o enfoque, a maneira de você enxergar aquelas desavenças, aquelas artes, aquelas coisas é outra. Então que a gente tenha essa condição de ver de outra forma as coisas negativas causadas pelo próximo. Então, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos, né? Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor, para a gente não só perdoar, para a gente levar amor para essa pessoa. Esse é um ensinamento difícil, mas é o ensinamento do Mestre Jesus. Fazei por eles o que pediríeis que fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. João, Bispo de Bordeaux, 1862. Item 18. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É essa uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poderes galgar o cume da montanha do progresso. Porque então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos dos vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentares na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é um insensato. Grandes lições passadas por esses nossos irmãos mestres. E ele continua: o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso, porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual, né? A essência divina que está ali presente. Então, ninguém é mal de natureza. Está praticando mal porque está no caminho, está aprendendo.
tenhamos compreensão disso e saber que nós estamos no caminho mais à frente, graças a Deus, do que outros que estão praticando coisas ainda piores do que nós. Mas nós já passamos por lá. Esse caminho nós já percorremos, se nós somos hoje um pouco mais esclarecidos e já não praticamos mais tanta atrocidade. Teríamos vergonha de ver nosso passado em outras vidas, com certeza. E o Espírito continua: caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Como diz a doutrina, não há salvação sem a caridade, né? Quem nos falou isso foi Dufetre, bispo de Nevers, em Bordeaux. E agora vem o último título. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Item 19. Aí o Espírito pergunta: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada, especialmente pais, né? A responsabilidade da criação, da educação. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Muitas vezes a gente tem satisfação em denegrir e expor uma falha de alguém, não é? É a pior coisa que a gente pode fazer. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade, né? Denegrir alguém. No primeiro caso, que é educar, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Né? O ensinamento, muitas vezes, é para a gente, quando a gente diz para outra pessoa. O espírito que disse isso é São Luís, Paris, 1860. Item 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Então nós precisamos enxergar o mal. Senão, como que nós vamos combater? Agora, na transição planetária, o mal está aflorando. E é preciso que a gente enxergue e que a gente combata. Primeiro em nós mesmos. Depois que a gente dê a nossa contribuição para com o próximo, dando bons exemplos. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. A gente não vê o mal, né? Prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Essa vontadezinha maldosa, né, que muitas vezes a gente tem de pegar o outro no contrapé, fazendo uma coisa errada, e falar para ele, falar para o próximo. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu para que o público não veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal. Vê o defeito e vai tentar ajudar, isto é, para se exercitar, quer dizer, vai ajudar o próximo, mas antes você toma para você como lição. Então, faça em seu proveito pessoal, próprio, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Né? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Então, nós precisamos conhecer a maldade para que a gente possa transformar a maldade existente ao nosso redor e no nosso coração. 21, último item.
Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão e, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pensar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Então, quando a gente vê que alguém está fazendo uma coisa errada, ninguém sabe, mas que aquela atitude pode prejudicar muitas pessoas, nós temos a obrigação de interferir, de botar a boca no mundo. Lutar contra, porque nós vamos estar defendendo uma grande maioria. Tá certo? Tem coisas que então, nossas atitudes têm sempre que ser refletidas, pensadas, ter embasamento para que a gente tenha atitudes sempre justas, corretas. Pensar como seria um ensinamento vindo de Jesus, como seria um ensinamento diante daquela atitude, como Jesus agiria, né? Encerrando então, meus irmãos, um recado para que fique mais fácil, um pouquinho, a gente perdoar, né? É um aprendizado que a gente ganha aí ao longo da nossa caminhada. Não leve nada para o lado pessoal. Nunca leve nada para o lado pessoal. Se uma pessoa agiu de forma muito errada com você, agrediu verbalmente, agrediu fisicamente, te prejudicou, primeiro que é a ignorância da pessoa. E segundo, não leve nada para o lado pessoal, porque não é o problema com você, não é o problema você. O problema está na pessoa. Então, piedade para com essa pessoa. Indulgência para com essa pessoa. Se a gente sempre pensar que o problema está na outra pessoa, quando a gente é agredido injustamente, aí é mais fácil a gente perdoar, porque a gente entende que não é pessoal, que o problema está com a outra pessoa. Vamos praticar isso, vamos pensar nisso, tá? Não leve nunca nada para o lado pessoal, tá bom? E assim eu encerro a minha fala de hoje, esperando que todos possam ter tirado algum proveito, né? Porque os ensinamentos aqui divulgados vêm do alto, dos espíritos que se propuseram a colaborar com a obra de Kardec. E a obra de Kardec é a obra do Mestre Jesus, o médium de Deus. Vamos então elevando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz. Quem desejar, feche seus olhos para a nossa prece final. Deus Pai, de infinito amor e bondade, Deus que é puro perdão, Deus que é indulgente, nós pedimos proteção, nós pedimos atenção, nós pedimos luz, para que ao longo dessa nossa jornada tenhamos o maior aproveitamento possível, que não desperdicemos essa preciosa oportunidade de estarmos encarnados para darmos passos além, para darmos passos rumo à nossa evolução. Que Deus sempre nos inspire através da sua legião de colaboradores, de Jesus, de seus colaboradores, para que a gente possa ter discernimento, que a gente possa ter vontade, que a gente possa ter lucidez para analisar, avaliar, antes de tudo, a nós mesmos e as nossas atitudes e os nossos pensamentos. E possamos ter a disposição de mudar o que for necessário. Agradecidos por tudo e pedindo consolo, especialmente para nossos irmãos mais necessitados. Nós agradecemos
por essa noite, por esse contato direto com esses espíritos de luz, com seus ensinamentos. E pedimos que o Mestre Jesus, Deus Pai, e todos os seus colaboradores, espíritos de luz, nossos irmãos mais evoluídos, possam nos abençoar. Que derrame sobre todos nós a luz do amor. Muito obrigado, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade.